Olá pessoal, meu nome é Israela Ramalho e hoje eu tô aqui com você para conversar sobre as respostas que vocês deram à pergunta que eu fiz. Acho que vocês têm acompanhado algumas perguntas que eu vou fazendo para saber o interesse de vocês, saber a opinião de vocês sobre alguns assuntos e depois eu gravo alguns vídeos falando sobre isso. Então, quando você vê alguma pergunta, responde, interage, porque isso faz com que eu grave novos vídeos que são moldados perfeitamente para o seu interesse. Então, esse é o caso de um. Lá me perguntaram sobre finanças e a solução das finanças nas empresas para melhorar o resultado, o desempenho, o controle e tudo isso. Então, o que é que eu lembrei? Eu lembrei de uma história minha muito interessante. Primeiro dinheiro que eu realmente comecei a ganhar com regularidade. Nisso eu tinha uns 18 anos, foi o meu primeiro estágio. Então, aos 18, eu entrei na faculdade para direito, certo? E aí estudando, tem o estágio, e eu entrei para o estágio remunerado. Naquele momento, para mim que não ganhava nada, nós somos 4 filhas, então é muita coisa para comprar, muita coisa para os pais bancarem, educação e tudo. E eles suaram muito, meus pais suaram muito para conseguir educar todas nós. Então, assim, não tinha mesada, não havia uma regularidade de dinheiro entrando, então, assim, eu não lidava com isso com tanta naturalidade. Então, meu primeiro salário no estágio, que eu acho que era em torno de R$ 400 no início, sabe? Então, esse dinheiro para mim significou muito. Imagina, eu fiquei pensando, meu, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo mês entrando na minha conta? Foi uma festa. Mas ao mesmo tempo fiquei preocupada. Eu pensei assim, eu não posso fazer besteira, porque é um dinheiro que, pensando direitinho, ao longo do tempo, eu vou ter muita coisa para fazer. E aí eu fui até me aconselhar. Tinha um amigo, um conhecido dos meus pais, um conterrâneo, que era gerente de um banco. E aí eu fui lá conversar com ele, né? E falar que eu tava com esse dinheiro mensal e que eu gostaria de investir, o que ele me indicava para investir. E sabe o que ele falou? Ele falou assim: Israela, faz o seguinte, pega esse dinheiro e gasta. É tudo que você tem. Você tem um monte de coisa para comprar, você tem um monte de coisa você tem que sair, se divertir. E foi justificando, né? Por que eu deveria de fato gastar todo aquele dinheiro? E sinceramente foi muito frustrante para mim. Muito frustrante ouvir aquilo de um gerente do banco. Mesmo que fosse com todo o carinho que ele disse, eu sei que foi. Mas foi muito frustrante porque eu queria, na verdade, dar algum propósito para aquele dinheiro. E aí o que eu fiz foi começar a juntar do meu jeito. Todo errado, provavelmente, mas simplesmente juntar, sabe? Quase como aquela história de colocar dinheiro embaixo do colchão. Pois é, não rendeu quase nada no fim, mas eu estava com um valor considerável. Ao fim da minha faculdade, que no meio da faculdade o valor do estágio aumentou, então eu fui conseguindo guardar mais dinheiro ainda. Então aquilo serviu bastante no fim da faculdade, quando eu me mudei. Não sei se vocês, todo mundo sabe, ou pouca gente, mas eu morei durante muito tempo em São Paulo, foram 14 anos. Então, durante mais uma mudança que eu fiz para lá, esse dinheiro ajudou muito. E aí fez sentido para mim ter guardado e esse é um hábito desde muito nova. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível guardar pequenos valores. Então, vai chegar gente para falar para você que não faz sentido, ou então até mesmo você vai se boicotar e vai pensar assim, não faz sentido eu guardar. Quanto? 100, 200, R$ 300 por mês? O que é isso? Diante do tanto do valor enorme que eu tenho para investir, que eu preciso gastar. Então, assim, o que eu sugiro para você é guarde. Pouco que for, mas guarde, porque esse valor, unindo ao longo do tempo, vai fazer com que você invista. Invista em coisas importantes para você, que fazem realmente a diferença. Deixar de gastar com supérfluos já é uma medida super importante para as pessoas. Isso pensando em pessoas físicas e jurídicas.
Quando a gente começa a prestar atenção no que a gente de fato gasta, a gente percebe o quanto a gente gasta com bobagem e o quanto a gente poderia investir em coisas de fato importantes. E uma delas é a própria educação, conhecimento. Mas isso também vai de acordo com os nossos valores. Nós precisamos gastar com lazer, com beleza, estética, principalmente nós mulheres que gostamos de nos enfeitar, nos embelezar, nos dar alguns prazeres. Mas é muito importante a gente também saber que guardando para alimentar o nosso cérebro, o nosso desenvolvimento intelectual, isso ajuda demais, porque nós temos que equilibrar as coisas. Então, saber qual é o plano, em que de fato você vai investir, qual é a meta, ter uma meta. E por um determinado momento, um prazo específico, esse valor ir sendo guardado para investir em alguma coisa importante. E os supérfluos serem diminuídos. E aí uma coisa, um dado que vem diante de pesquisas realizadas com pequenas e médias empresas. E aí a gente pode transferir isso para a nossa vida pessoal também, certo? É que esses gastos com supérfluos, eles não são levados em consideração, o que ao longo do tempo se acumulam em quantias consideráveis. E isso inclui energia, água, manutenção de equipamentos, o valor do aluguel, negociação com o fornecedor. Então, pequenas coisas precisam ser controladas, pequenas despesas precisam ser controladas para ao longo do tempo representarem um valor, um volume considerável. Então, ter um fluxo de caixa controlado, você saber quanto sai e quanto entra, saber exatamente em que você está investindo é super importante. Para isso, eu digo a você, acredite, tenha certeza de que você pode guardar, mesmo que seja pouco, como eu na época da faculdade, que guardava meus 300, 400 reais, que nem era tudo aquilo, eu gastava uma parte e guardava outra, né? Então, e fez uma super diferença no momento que eu precisei realizar um investimento alto, que foi fazer essa mudança de cidade, eu mudei de cidade. Por sinal, até mostrar para vocês aqui, essa é a cidade onde eu moro hoje, olha que lindeza! É uma beleza, né, a minha cidade? Gente, hoje eu moro em João Pessoa e desfruto dessa qualidade de vida maravilhosa que essa cidade proporciona, mas o tempo inteiro eu estou indo para outras cidades, o tempo inteiro eu estou investindo em cursos, então eu realizo vários trabalhos e vários estudos no país inteiro. Viagens, sempre investindo bastante em conhecimento. Esse, sem dúvida, é o maior dos nossos investimentos, o melhor deles. É investir em conhecimento, pois assim a gente consegue ver qual é o próximo passo que a gente tem que dar. Então, se você tem dúvidas sobre questões financeiras, comece pelo básico. O básico, muitas vezes, a gente não faz e quer uma resposta milagrosa, algo que faça um plim, sabe? Mas, na verdade, quando a gente começa pelas coisas simples, pouquinho, organizando as contas que entram e saem, fazendo um enxugamento de contas do que vai pagar, os gastos, as despesas, fazendo com que a gente guarde um valor para investir em algo importante em determinado momento, já faz uma diferença enorme ao longo do tempo. Então, continua por aqui, comenta o que você achou, qual é o seu investimento futuro, qual é o valor que você pretende guardar, qual é a sua meta. Fala para mim, compartilha, curte se você gostou e até a próxima!